Boa noite, irmãos. Nós queremos continuar os nossos estudos falando sobre doutrina das últimas coisas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler versos 8 e 9. 1 Coríntios 3, versos 8 e 9. Hoje à noite eu quero falar sobre coroas que podemos ganhar do Senhor. Coroas que podemos ganhar do Senhor. 1 Coríntios 3, versos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar nesse momento. Nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por essa noite, pelos irmãos que se fazem presentes. Agradecemos também ao Deus, porque nós temos a Tua Palavra, que nos ensina, nos instrui, nos adverte, nos dá conselhos, nos dá promessas, e nós Te louvamos, ó Deus bendito, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor nos livre do mal e nos dê sabedoria e graça. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, o nosso texto nos diz no verso 8 que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. No verso seguinte diz que nós somos cooperadores de Deus. Hoje, como dissemos, nós vamos falar sobre coroas que podemos ganhar do Senhor. E quando nós olhamos, na verdade, o Novo Testamento, e conforme o Novo Testamento, Deus prometeu recompensar a fidelidade de todos os cristãos. A fidelidade de todos os cristãos. Assim, o nosso trabalho neste mundo não ficará sem reconhecimento divino, mas haverá galardões na eternidade. Nós temos aí no verso 8, que nos diz isso, e também o verso 14, que inclusive nós lemos na última mensagem nesta série. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Naquela mensagem última que nós tratamos sobre o tribunal de Cristo, então nós falamos claramente sobre isso. O que é o tribunal? E o que vai acontecer em relação aos vencedores, aos atletas que saíam e se destacavam? Nós falamos sobre isso. E hoje nós queremos dar continuidade, de um certo modo, a esta mensagem, falando sobre outras questões. Como sabemos, a coroa era o prêmio dado ao vencedor nos jogos atléticos gregos, por seu desempenho. Ou seja, os atletas corriam, os atletas disputavam, e os melhores atletas, aqueles que realmente conseguiam a primeira colocação, recebiam então a recompensa, recebiam a coroa. Do mesmo modo, no tribunal de Cristo, e lembra que o tribunal é o bema, como falamos naquela mensagem, o próprio Senhor Jesus também dará coroas por nosso esforço, por nossa dedicação e por nossa fidelidade enquanto vivermos esta vida. O Senhor Deus está nos examinando e nos avaliando. E se nós nos destacarmos na vida cristã, e nesse caso nós estamos falando em posição e status, não nesse sentido, mas nós vivemos uma vida cristã sadia, agradável, que glorifica ao Senhor. Se nós realizarmos obras que glorificam ao Senhor, então nós vamos receber recompensas por isso.
Mas você sabe quais coroas serão entregues lá naquele dia do tribunal de Cristo? Você sabe o que essas coroas significam e a quem elas foram prometidas? Então é isso que nós queremos examinar na nossa mensagem hoje à noite. Examinar os textos. O Senhor dará coroas aos seus servos fiéis. Mas a quem especificamente? E quais essas coroas? Então hoje à noite, irmãos, nós queremos ver os tipos de coroas que nós podemos ganhar do Senhor no tribunal de Cristo, naquele dia em que nós formos arrebatados e chegarmos diante do Senhor. A primeira coroa, o primeiro tipo de coroa, portanto, irmãos, é a coroa da vida. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1,12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui fala sobre a coroa da vida, que foi prometida, portanto, e como diz aqui, aqueles que o amam. A coroa da vida, primeiramente, será entregue a todos os cristãos que suportam provações por amor a Cristo. Será entregue a todos os cristãos que suportam provações por amor a Cristo. Eu acho que o texto é muito claro nesse sentido, não é? E não apenas suportam, mas suportam e são aprovados, suportam da maneira certa, suportam com a atitude certa. O critério é suportar com perseverança as provações e as tentações da vida. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Na verdade, traz aquela ideia de continuar suportando, apesar de tudo que vem. Isso significa, portanto, e traz a ideia de resistir. Resistir com calma e com bravura. Resistir com paciência. Resistir com perseverança. De fato, irmãos, permanecer firme diante das tentações e provações da vida é uma prova visível de que realmente amamos ao Senhor. O nosso versículo 12 diz isso, né? Aqueles que, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. E exatamente porque amam a Deus, então resistem. Porque o seu amor por Cristo é maior do que as provações. E Cristo vai nos dar forças naquela hora. E se nós o buscarmos, Ele vai nos dar sabedoria para resistirmos, como dissemos, com calma, bravura, paciência e perseverança. Conforme o Senhor Jesus, o galardão nos céus será grande para os que sofrem por sua causa. Isso é o que está dito lá em Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12, quando trata das bem-aventuranças. Mateus 5, verso 11 e versículo 12, ele diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É interessante que o Senhor Jesus nos ensina e nos estimula a perseverar e a suportar as provações, as acusações, as injúrias e as perseguições, como vemos ali no verso 11, à semelhança dos profetas que resistiram, apesar de todas as coisas que sofreram. E ele nos diz: será grande o vosso galardão. Então nós precisamos resistir. E irmãos, quando nós pensamos neste assunto vamos dizer assim, como algo mais pessoal,
mas até em relação ao nosso país, sim, nós passamos por dificuldades. De vez em quando, talvez alguém vai nos tratar mal, mas nós não sofremos as perseguições que tantas pessoas no passado passaram. E tantas pessoas, tantos cristãos verdadeiros estão passando em outros países, como países muçulmanos ou países comunistas, que estão sofrendo, cristãos que estão sofrendo lá e passando as mais duras provas. Então nós estamos tranquilos aqui, estamos sentados, as portas abertas, microfone ligado, queremos que quem passa na rua fique ouvindo, vamos colocar esse conteúdo na internet, lá no YouTube, nós temos essa liberdade para qualquer pessoa ouvir. Nós podemos falar, podemos viver o Evangelho, podemos sair com nossas Bíblias aí pelas ruas, nós podemos falar de Cristo às pessoas, podemos entregar folhetos. Apesar das dificuldades que passamos, elas não se comparam ao que os profetas passaram e a que outros cristãos têm passado em toda a história. A coroa da vida, portanto, como lemos antes, e também aqui fala de um certo modo, será dada a todos os cristãos que suportam provações por causa de Cristo, por causa do seu amor pelo Senhor. Mas em segundo lugar será entregue a todos os cristãos que provarem a morte por amor a Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10, nós poderíamos ler do verso 8 ao verso 11, que nós lemos nas conferências, ali falando sobre essa carta à igreja em Esmirna, o próprio Senhor Jesus dizendo, no verso 9, conheço a tua tribulação, e no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tribulação, ameaças, perseguições, mas aqui é dito, seja fiel até a morte, seja fiel apesar da morte, seja fiel até o último dia da tua vida, quando a morte chegar, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade apesar de todas as provações e tribulações. Essa coroa será dada a todos os cristãos que provarem a morte por amor a Cristo. Dentre eles estão, na verdade, todos os apóstolos. E nós sabemos que apenas um deles morreu de morte natural, que foi o apóstolo João, e que inclusive escreveu este livro de Apocalipse. Mas ainda assim ele foi perseguido. Se você olhar no capítulo 1 aqui de Apocalipse, você vai encontrar que o apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos. Você pode encontrar isso com certa facilidade ali no capítulo 1, no versículo 9. Ali diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi para aquela ilha passear, como muitos vão, não é? Vão para uma ilha, vão para um litoral, tantos locais, vão passear. João não estava na ilha de Pátimos a passeio, a turismo, desfrutando um período de férias. Ele foi exilado lá, por causa da perseguição que existia em seus dias. Certamente este será um homem que também vai receber essa coroa, mas não só os apóstolos, os profetas do Novo Testamento. Sim, não fique surpreso, o Novo Testamento fala de profetas. O próprio apóstolo João era profeta, mas se você olhar ali em Atos capítulo 13, vai falar, e no outro capítulo também toca neste assunto. Então o Novo Testamento
até o próprio Novo Testamento está totalmente completo, tinha profetas, inclusive nas igrejas. E eles foram perseguidos por falarem a palavra de Deus. E muitos deles não só perseguidos, mas foram mortos. Mas o que dizer também, irmãos, de todos os demais cristãos que preferiram morrer a abandonar ou negar o Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor? Você já ouviu aquela história? Eu lembro que o pastor José Soares, naquelas conferências em 2019, pregou sobre isso e falou sobre Policarpo, aquele homem que viveu bem no começo do século, não é? Não do nosso século, me refiro da era cristã, na verdade. E aquele homem aos 86 anos, sendo colocado naquela fogueira lá, com aquela possibilidade de ser morto, e na verdade ele foi preso, foi amarrado ali, e foi dito para ele: olha, se você negar o seu Senhor, nós te libertamos daqui, nós tiramos você dessa situação, você não tem que ser queimado vivo na fogueira. E ele foi bem claro, ele disse: eu não vou negar o meu Senhor. E então atearam fogo e ele morreu queimado. Agora, nós citamos este homem muitas vezes, mas, irmãos, houve muitos outros casos na história da igreja. Quando nós pensamos nos reformadores e até nos pré-reformadores, nós pensamos nos reformadores ali em 1500 e alguma coisa, né? Século XVI, mas até antes do século XVI houve outros que também pregaram, ensinaram, foram presos, foram levados para fogueira e foram queimados vivos. Por quê? Porque foram incentivados e, na verdade, até ameaçados a abandonarem a sua fé em Cristo. Mas não abandonaram, eles preferiram morrer a abandonar o Senhor. E o que dizer também, irmãos, no século XIX, século XX, melhor dizendo, dos campos de concentração, em muitos locais no mundo, espalhados pelo mundo, onde tantos cristãos foram levados para lá, foram presos por causa da sua fé em Cristo, e lá viveram um tempo. Muitos deles sofreram todos os tipos de misérias e dificuldades e problemas, e muitos deles morreram em campos de concentração. Apenas alguns conseguiram ser libertos depois, mas no geral, praticamente todos eles morreram em campos de concentração, em países comunistas. Eu lembro que quando eu era, penso eu, seminarista e quem sabe pastor auxiliar nessa mesma igreja, lá no meado, não é? Quase que meado, dos anos 1980, então havia um pastor alemão, né? E ele, pastor Peter, e o pastor Peter muitas vezes trouxe filmes e documentários falando sobre os cristãos em países comunistas. Eu acho que alguns dos irmãos aqui lembram, não é? Alguns lembram disso, e nós vimos relatos muito tristes, dolorosos, de cristãos sendo perseguidos, e ainda hoje isso existe em alguns países espalhados aí pelo mundo. Então nós precisamos lembrar disso, irmãos. Portanto, esta é uma coroa prometida a todos os cristãos sofredores, uma coroa prometida aos mártires, ou seja, aqueles que morreram por causa da sua fé, que não negaram a sua fé em Jesus apesar das ameaças, prisões, perseguições e até morte. Então, naquele dia que chegarmos lá no tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja, o Senhor vai nos chamar. Ele vai chamar todos os verdadeiros cristãos, porque só os cristãos é que estarão lá, não é? E estando lá, então, ele vai recompensar aqueles que, como dissemos, suportaram as provações com perseverança, e até aqueles que provaram a morte por amor ao Senhor. Então, esses textos lidos falam sobre isso.
Em outras palavras, vale a pena servir a Cristo? Sim, sim. E um dia, quando nós chegarmos lá na presença do Senhor, Ele vai recompensar os fiéis. Aqueles que, apesar de tudo que sofreram ou corriam risco de sofrer, não negaram o Senhor em momento nenhum. Mas essa é a coroa, portanto, da vida. Mas a Bíblia também fala sobre a coroa incorruptível. Ainda há pouco o irmão Jonatas fez a leitura desse texto, mas nós vamos ler de novo. 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ler do versículo 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. A coroa incorruptível. Paulo diz, falando aos coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como é importante nós observarmos isso, irmãos, e o nosso texto. O nosso texto, inclusive, chama a atenção ali no verso 24, algo que eu acho que é importante nós destacarmos. E nós conhecemos hoje os Jogos Olímpicos, não é? Então, pessoas se destacam, mas é apenas aquela pessoa que se destaca que leva o prêmio. Mas o apóstolo Paulo, tratando sobre esse assunto, diz isso. Ele falando sobre os Jogos Olímpicos gregos, Jogos Atléticos, ele diz: tantos correm, mas só um leva o prêmio. Agora, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz no verso 24, na segunda parte: correi de tal maneira que o alcanceis. Correi. E o que Paulo está dizendo nesse texto, e até observando os versículos seguintes, é que não apenas uma pessoa vai levar a coroa incorruptível, mas todos os cristãos que fizerem o trabalho de Deus, que viverem de maneira correta neste mundo. Essa coroa, irmãos, a coroa incorruptível, será entregue a todos os cristãos que não se desviarem da obra do Mestre, do Senhor, seguindo os prazeres da carne ou do mundo. Não é só um cristão, mas a todos os cristãos, ou seja, todos nós podemos ganhar, podemos receber essa coroa incorruptível. Mas, como diz o texto, nós precisamos nos afastar dos prazeres da carne e do mundo, dos prazeres do pecado. Os critérios para recebermos o prêmio são a autodisciplina. Nós precisamos aprender a nos disciplinar a nós mesmos. E também os sacrifícios pessoais próprios da vida cristã, necessários à vida cristã sadia, reta, justa, agradável na presença do Senhor. Então no verso 24 nós já lemos, mas também o verso 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Se domina. O atleta se preparando para os Jogos Olímpicos, Atléticos, os Jogos, as competições, o atleta vai cuidar da seguinte maneira: ele vai cuidar com a sua alimentação. Ele não vai comer qualquer coisa e sair para disputar. Não pode. Ele vai cuidar com a sua alimentação, ele vai cuidar com o tempo de sono, a quantidade de sono. Ele não pode dormir 2, 3 horas por noite e no dia seguinte sair para a competição. Ele não vai conseguir ter um bom desempenho. E, além disso, os exercícios e todo o esforço pessoal que ele puder imaginar. E ele faz isso com bastante dedicação, zelo, afinco. Ele faz isso. E Paulo nos fala que todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe, que se destrói. Nós, diz ele, incluindo a si e a todos nós cristãos, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, nós também precisamos nos controlar e nos dominar para alcançarmos a coroa incorruptível. A coroa a ser entregue, como é dito aqui nesse texto, será incorruptível. Ou seja, é uma coroa que não pode ser destruída, não se corrompe. É uma coroa que jamais murchará ou perderá o seu valor, como a dos outros atletas. Qual era a coroa que os outros atletas nos jogos atléticos gregos recebiam? É a coroa de louros, né? Ou de flores, ou de ramos. Irmãos, a palavra aqui para coroa é a palavra Stéphanos, que trata exatamente disso, que era a coroa atlética. Interessante que é diferente de uma outra coroa, que a Bíblia chama de diadema, que é a coroa real, do rei. Nós nunca vamos ganhar a coroa chamada diadema. Essa é a coroa de Cristo, não é? Coroa de reis. Mas nós podemos ganhar essa coroa que é a coroa incorruptível. Veja que a coroa dos atletas, eles recebiam, poucos dias depois se desfazia, murchava. Mas Paulo fala sobre uma coroa que nós vamos receber no céu do Senhor e que é incorruptível, ou seja, não murcha, permanece, tem valor eterno, e não apenas uma coroa que logo vai embora e some. É o que Paulo está dizendo no nosso texto. Vale enfatizar que o termo que nós temos ali nos versos 26 e 27, que fala sobre usado desqualificado, não está falando de perda de salvação, mas de alguém ser reprovado, como inclusive está na corrigida, ser reprovado pelo Senhor por viver de uma forma relaxada e hipocritamente a vida cristã, e assim não receber, portanto, a coroa ou o prêmio. Vamos ler os versos 26 e 27, olha lá. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Lembra que ele já falou no verso 25 sobre todo atleta em tudo se domina? Exatamente isso, nós estamos aqui vivendo a vida cristã, e nós precisamos nos esforçar. Isso significa esforço pessoal. Isso significa autodisciplina. Isso significa que nós não vamos fazer o que o mundo está fazendo, ou tudo o que o mundo está fazendo. Nós vamos procurar viver uma vida reta, santa, justa, consagrada. Nós vamos procurar andar no caminho estreito. Lembra que Cristo disse isso? A vida cristã é um andar num caminho estreito. Mas não é tão estreito que nós não possamos andar. Graças a Deus, não é? Nós podemos andar nele, sim. Então a vida cristã não é uma vida de, como recentemente alguém falou, é uma vida de liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Paulo diz no outro texto que Deus nos deu liberdade em Cristo, mas nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, aos prazeres mundanos. Portanto, ele nos diz aqui nesse texto que acabamos de ler, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso não é, se eu errar na pregação ou na vida cristã, eu vou perder minha salvação. Não está tratando de salvação. O nosso texto está tratando de galardão,
está tratando de prêmio, está tratando de coroa, como diz ali, incorruptível. Portanto, esse texto aí está falando sobre ser reprovado na sua maneira de viver e ser no seu serviço. Isso pode acontecer, mas o salvo está salvo eternamente. E essa coroa incorruptível será dada onde? Lá no tribunal de Cristo. Quem é que participa do tribunal de Cristo? Apenas os salvos, aqueles que foram arrebatados, aqueles cujos corpos foram transformados e agora estão na presença do Senhor. Não há possibilidade de acontecer outra coisa diferente. Imagine, uma pessoa é arrebatada, ou seja, levada para o céu, seu corpo é transformado, glorificado igual ao corpo de Cristo. Aí de repente Cristo diz: olha, sinto muito, mas o seu lugar é em outro local, não é aqui não. Você não vai entrar no céu. Como pode isso? Porque o nosso texto não está tratando de salvação ou perda de salvação. Está tratando de galardões, coroas na presença do Senhor. Uma outra coroa, irmãos, que nós podemos ganhar do Senhor é a coroa da alegria. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 e 20. Diz ali: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então aqui fica subentendida essa ideia aí de uma coroa da alegria. Essa coroa será entregue a todos os cristãos que se esforçarem para ganhar almas para Cristo. E Paulo, exatamente foi Paulo que levou o evangelho aos Tessalonicenses. Foi Paulo que ganhou aquelas pessoas para Cristo. Foi por meio de Paulo que aquela igreja foi fundada, passou a existir. E Paulo diz assim: não sois vós a nossa alegria, a nossa coroa? E quando também nós olhamos, e voltando lá para 1 Coríntios capítulo 9, irmãos, 1 Coríntios capítulo 9, ali diz a partir do verso 16 o seguinte, 1 Coríntios 9, 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, ou seja, prêmio. Mas se constrangido, ou seja, má vontade, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, ganhar para Cristo, conduzir a salvação. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Estava debaixo da graça, não é? Assim como nós. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Será que porque nós estamos debaixo da graça e no regime da graça, nós não estamos debaixo de nenhuma lei? Paulo diz sim, estamos debaixo da lei de Cristo. 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, aí entramos naquele versículo que já lemos, não é? Não sabeis vós que os que correm,
no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu sei, irmãos, que esse texto às vezes é usado por alguns para dizer o seguinte: está vendo? Paulo diz que eu me fiz tudo para ganhar a todos. É como se a pessoa estivesse interpretando assim: eu fiz qualquer coisa, até aquelas coisas que estão condenadas pela lei de Deus e pela lei de Cristo. Mas Paulo não diz isso. Ele diz que ele está debaixo da lei de Cristo, e Cristo jamais nos deu permissão para fazermos qualquer coisa que contraria a sua vontade, para a partir daí tentarmos ganhar alguma pessoa para Cristo. Cristo não fez isso, não instruiu os apóstolos a fazerem isso, e nem tampouco a nós, e ele não pode aprovar, como alguns acreditam: se você quer ganhar um bêbado, você tem que ir lá para o meio dos bêbados e até beber com eles. Aí você se identifica com eles e você vai ganhando uma amizade, e aí você compartilha o Evangelho. Qual é o Evangelho? Um Evangelho corrompido, adulterado, falsificado, impuro, um Evangelho que contraria o próprio Evangelho das Escrituras, o Evangelho bíblico. Será que Cristo nos disse para nós fazermos isso? A Bíblia é clara em dizer que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. A Bíblia mesmo nos diz, e o Senhor Jesus Cristo nos diz, que nós devemos ser santificados pela palavra. Lembra que ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós poderíamos continuar falando sobre este assunto, irmãos, esse tópico em particular, mas alguns dizem isso: olha, se você quer ganhar uma prostituta, você tem que ir lá viver com elas e agir como elas agem. Assim você vai ganhando uma amizade até o ponto que você aproveita e fala de Cristo. Ou seja, você vai se tornar impuro, pecaminoso, contrário à vontade de Deus, viver uma vida de impureza, para ganhar pessoas, para depois ensinar para elas que aquilo que elas faziam era pecado e desagradava a Deus, mas você fez para tentar ganhar essa pessoa. Ou seja, nós temos que nos tornar desobedientes a Deus e a Cristo para ganhar os desobedientes, para que depois eles se tornem obedientes. Que coisa mais esquisita, não é? Mas alguns acreditam nisso. Alguns acreditam nisso. E estão fazendo isso. Mas Cristo não nos disse tal coisa, irmãos. Cristo não nos ensinou tal coisa. A coroa da alegria será entregue a todos os cristãos que se esforçarem para ganhar almas para Cristo. E logicamente nós temos que verificar o que o Novo Testamento ensina a respeito. Sim, temos que aproveitar todas as oportunidades, mas nós não podemos falar de uma vida transformada se a nossa vida mostra exatamente o contrário. Nós não podemos dizer que Cristo salva, mas eu vivo como se fosse um incrédulo. Eu não posso falar para as pessoas que Cristo transforma vidas, mas a minha vida não é transformada. Eu não posso falar que o Evangelho vai aproximar o pecador de Deus se ele olha para mim e vê que eu estou muito longe de Deus. Quem investe tempo para evangelizar e fazer missões está, na verdade, irmãos, investindo na eternidade, no que certamente resultará na coroa da alegria, e como diz lá em 1 Tessalonicenses que lemos, em sua vinda, ou seja, quando Cristo voltar no arrebatamento, nos levar até Ele, naquele dia do tribunal de Cristo. Diante disso, então, irmãos, nós temos que nos perguntar, e eu quero lhe fazer essa pergunta, e é a mesma pergunta que eu devo fazer para mim também. Você tem aproveitado as oportunidades que surgem para pregar o Evangelho, falar de Cristo e da salvação e do amor de Deus e do perdão? Será que nós temos aproveitado as oportunidades? Porque muitos de nós não estamos aproveitando as oportunidades. Talvez até estamos chegando na igreja,
ouvindo as pregações, os ensinos, participando das atividades, mas lá fora nós nos calamos, fechamos a boca. Algum tempo atrás nós pregamos sobre isso, que não podemos ficar calados. E nós não podemos mesmo, irmãos. Pessoas estão morrendo todos os dias, e não apenas de Covid. Pessoas estão partindo para a eternidade constantemente, são pessoas da nossa família, ou seja, do nosso grupo familiar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, colegas de trabalho e outros mais. Precisam ouvir da salvação. E nós precisamos ser fiéis nesse trabalho de evangelismo. Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê vai se perder, nós sabemos, não é? Mas se nós não falarmos, as pessoas não crerão. Então nós precisamos falar. E não adianta nada nós pensarmos o seguinte: eu tinha ideia, eu tinha desejo de falar com tal pessoa sobre Cristo e sobre salvação, mas pena que eu cheguei tarde, essa pessoa já morreu. Não adianta mais, irmãos. Eu ia falar, mas não adianta. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo e da salvação. Entregue um folheto, nós temos alguns ali, nós temos muitos lá atrás. Mas faça isso, faça a sua parte. A minha pergunta é: você também receberá a coroa da alegria? Ou só os missionários, os obreiros no campo, fazendo o trabalho? Todos nós podemos ganhar, não só eles. Sabe, uma boa ocasião para falarmos de Cristo é quando a pessoa fica doente. A pessoa fica muito fragilizada, seus sentimentos ficam muito abatidos. É hora de você chegar com uma palavra de esperança. E o Evangelho é uma palavra de esperança. Apresentar Cristo como aquele que salva, que perdoa, que dá vida eterna. Chega com sabedoria, com prudência e apresenta o Evangelho. Talvez numa ocasião em que uma pessoa está desempregada também, talvez muito aflita, sem saber o que vai acontecer no futuro. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que vai ser a vida? Essa é a hora de chegar e falar de Cristo. Uma outra palavra de esperança, de paz, de verdadeiro amor. Talvez a situação política também, não é? Muitas pessoas estão achando que os nossos governantes vão mudar o mundo. Irmãos, isso não vai acontecer. Eles podem até facilitar alguns aspectos da vida, mas talvez outros aspectos vão ser prejudicados, não é? Não é o homem, o ser humano, que vai dar uma condição política melhor para este mundo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso, independente da situação política, das crises que existem. Aproveite a oportunidade quando alguém está passando por dores, sejam elas quais forem, dores, perdas, ou até mesmo viagens. Leve a mensagem de salvação. Pessoas precisam ouvir. E aquelas pessoas que se esforçarem em evangelizar e ganhar almas, serão pessoas que vão ganhar galardões no céu, vão ganhar a coroa da alegria. Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, um texto que, pelo menos acredito que alguns decoraram no mês passado. Fala sobre a coroa da justiça. Segunda Timóteo capítulo 4, verso 8, ali diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Esse é o dia de Cristo, é o tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça, então, será entregue a todos os cristãos que anseiam, desejam a volta do Senhor. E por isso, vivem em justiça, ou seja, em retidão, em pureza de vida, em integridade. Essa é a coroa da justiça.
E quais evidências confirmam realmente que nós desejamos a volta do Senhor? Se nós pensarmos aqui no nosso próprio texto, nós podemos destacar no versículo 7, quando então nós procuramos ser fiéis aos trabalhos a nós confiados. Veja aí no verso 7, quando Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o combate da fé. Paulo foi chamado para ser um missionário, ser um apóstolo, um obreiro de Deus, e ele fez. E quando ele chega no final da sua vida, agora preso aqui, ele diz: olha, tudo que o Senhor me entregou para fazer, me confiou, eu fiz. Ele diz: eu combati o bom combate. Ele diz: eu completei a carreira. Ou seja, não deixei o trabalho pela metade. E eu guardei a fé. E essa fé pode ser tanto a fé pessoal, quanto também as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, a fé bíblica. Ele disse: eu guardei, eu mantive. E de um certo modo nós já estamos entrando aí numa outra questão, uma outra evidência que confirma que nós realmente desejamos e esperamos a volta do Senhor, quando preservamos a mensagem cristã legítima. Veja aí, ainda no capítulo 4, de 1 a 5, de maneira rápida e muito clara, aqui diz o seguinte: conjura-te, Paulo dizendo a Timóteo, e certamente a nós também, conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Julgar vivos e mortos. Os vivos são os salvos, os mortos são aqueles que morreram sem Cristo. Isso vai acontecer. Aqui diz: pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às histórias, aos contos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, Timóteo, permanece firme. Permanece firme, não importa que outros estejam se desviando ou procurando histórias para contar, procurando coisas que não têm sentido. Permanece firme na doutrina, no Evangelho. Cumpre o teu ministério, Timóteo, de maneira plena, cabal, total. Faz tudo aquilo que o Senhor Deus disse para você fazer. É o que Paulo diz a Timóteo. Irmãos, na verdade, quando nós realmente desejamos a volta de Cristo, nós entendemos essa verdade e nós nos preparamos para aquele dia, nós vamos procurar viver de uma maneira tal que aquilo que Deus nos confiou, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Lembra desse versículo aqui? O que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Cada um, você e eu, cada crente, seja encontrado fiel no dia em que o Senhor Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, no dia do arrebatamento da igreja, e por fidelidade no serviço, na fé, o Senhor vai recompensar, e como estamos vendo aqui, com a coroa da justiça. Portanto, quem ama a vinda de Jesus procura viver para Ele, sem jamais perder a expectativa da sua volta, que é iminente. Pode acontecer a qualquer instante. Essa verdade, irmãos, deveria ser desafiadora para todos nós. O Senhor a qualquer instante vai chegar. A qualquer instante Ele vai bater a porta. E a pergunta é: e se fosse hoje? E se fosse amanhã? Muitos vão ser encontrados dormindo, não é? Lembra disso que Paulo diz em Romanos 13? Nós pregamos recentemente sobre isso. Como esperar a volta de Jesus? Nós pregamos
E Paulo diz, já é tempo para nos despertarmos, acordarmos, levantarmos, porque o Senhor está vindo. É como se fosse assim a noite terminando e o sol aparecendo, ou seja, a qualquer instante o sol surge, a qualquer instante o Senhor Jesus chega. E deixe-me falar sobre uma quinta coroa que nós podemos receber. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então aqui é a coroa da glória. E Pedro escrevendo então aos presbíteros, você pode encontrar ali no verso 1. E lembra que presbítero na Bíblia significa pastores ou bispos. Traz o mesmo sentido. Então essa será entregue a todos os obreiros cristãos que permanecerem fiéis em seu chamado, ministério e trabalhos para Deus. É evidente que isso também contempla a sua própria vida, não é? Deus vai entregar essa coroa da glória àqueles que serviram bem, liderando, guiando o povo de Deus. Os critérios de avaliação são as nossas atitudes para com o rebanho de Deus. Vamos ler ali do verso 1 ao verso 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Observe que o versículo 2 começa falando sobre o rebanho de Deus, e o verso 3 termina falando sobre rebanho. Está falando sobre as ovelhas de Cristo, está falando sobre a igreja do Senhor, está falando sobre todos aqueles que se converteram e estão fazendo parte de um grupo, na verdade, o povo de Deus, não é? Neste mundo. Então, quais são os critérios que vão ser adotados na hora de um pastor, um missionário, um líder espiritual, na hora de prestar contas lá? Como dissemos, as atitudes para com o rebanho de Deus. Às vezes a gente fala, e eu sei que com um certo cuidado temos que fazer isso, mas a gente fala sobre a igreja do pastor tal, não é? Mas nenhum pastor tem nenhuma igreja, ele apenas lidera um rebanho. Nenhum pastor é dono da igreja tal. E recentemente eu lembro de alguém ter me perguntado isso, na verdade 2 pessoas neste ano me perguntaram isso, se a igreja era minha. Eu disse, não, eu sou apenas o pastor da igreja. E às vezes as pessoas trazem essa ideia de que a igreja é do pastor tal. Como eu disse, às vezes a gente fala isso, né? Ah, eu fui na igreja do pastor tal. Mas sempre entendendo que não é dele, não é propriedade. O rebanho pertence a Deus. É por isso que é dito ali no verso 2, pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Não é do pastor tal. Os critérios: pastorear ou apacentar, como está na corrigida, significa guiar, alimentar e proteger o rebanho. E tem que ser feito isso com cuidado e com dedicação. Pastorear uma igreja, como recentemente eu precisei dizer para um irmão de uma outra igreja, estávamos conversando, pastorear uma igreja não é apenas chegar, seja no domingo de manhã, ou domingo à noite, ou quarta à noite, e pregar e ir embora e deixar o rebanho até o próximo culto. Pastorear vai além. Vai além. Como
estamos destacando aqui traz a ideia de guiar o rebanho. Você pode pensar, portanto, naquele rebanho de ovelhas, e lembra que os crentes em Cristo são chamados de ovelhas de Cristo. Mas aquele rebanho de ovelhas em que o pastor vai guiando esse rebanho para algum lugar. Traz a ideia também de alimentar as ovelhas. E como é que o pastor de uma igreja local alimenta o seu rebanho? Por meio da palavra de Deus. Não através de seus pensamentos pessoais, ou psicologia, ou conhecimentos do mundo. Talvez algumas coisas possam ser aproveitadas com os devidos critérios, mas nada pode substituir a palavra de Deus. Nada. Nós usamos na escola dominical certos livros, revistas, mas essas revistas não estão acima e também nem no mesmo pé de igualdade com as Escrituras. Como temos dito também, nem mesmo os comentários de Bíblias de estudos não estão no mesmo pé que as Escrituras. Não, tal pessoa falou isso, então é verdade. Se foi a Bíblia que falou, é verdade. Mas se foi outro, um pregador, sabe lá quem, examina se isso que foi dito realmente está de acordo com o todo das Escrituras. Do contrário, tem que dar um pé atrás, não é? Ou seja, tem que voltar um pouco e reconsiderar. O trabalho de pastorear, irmãos, envolve também proteger o rebanho. Lembra aquele pastor de ovelhas, levando o seu rebanho, guiando para alimentar, e de repente surgem lobos ou adversários? É preciso proteger o rebanho. E isso está bem claro, eu acredito que no nosso texto também. Além disso, precisa fazer o trabalho com espontaneidade. Nós temos ali no verso 2 que diz que não deve ser feito por constrangimento, mas com espontaneidade, ou seja, espontaneamente. Também fala sobre boa vontade, ainda no próprio versículo 2, e fala sobre exemplo de vida, no versículo que nós temos aí no versículo 3, né? Tornando-vos modelos ou exemplos do rebanho. Portanto, somente receberão a coroa da glória, que traz a ideia de dignidade ou honra, aqueles que cuidarem bem do rebanho do Senhor. Então, voltando a ler o verso 4, diz: ora, logo que o supremo ou sumo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Supremo pastor, quem é esse supremo pastor? É o Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia de prestação de contas, mas às vezes nós ouvimos de pastores e de missionários que são relaxados em seus trabalhos, não é? Eles realmente são muito relaxados, eles só chegam mesmo para pregar e durante a semana eles não querem nenhum contato com os membros da igreja, eles não se importam e eu estou falando isso, estou lembrando de alguém em particular, mas eu não vou poder dizer o nome nem localidade, não é? Mas em determinado local, no norte do Brasil, em que aquele pastor apenas chegava no domingo de manhã, o culto já tinha começado, ele chegava e pregava, e às vezes ele conversava lá com os diáconos da igreja, e um dos diáconos corria para pregar, ou às vezes ele chegava no púlpito e dizia assim, e foi alguém da minha confiança pessoal que me disse isso, disse: olha, às vezes aquele pastor, o pastor tal, chegava lá e dizia: irmãos, hoje eu não vou poder pregar porque eu acabei de brigar com a minha esposa e eu não estou bem, então eu não vou pregar hoje. E essa pessoa que me falou, quase disse nome, e essa pessoa que me falou, disse que isso, por anos, isso acontecia. Por anos. E por incrível que pareça, esse pastor conseguiu ficar, irmãos, muitos anos naquela igreja. Já aquela mesma igreja, depois que esse pastor saiu,
e onde inclusive até fui candidato também. Mas um pastor amigo meu foi convidado para pastorear aquela igreja e ficou apenas 1 ano. Um pastor sério, dedicado. Mas a igreja não queria um pastor que cuidasse, que visitasse, que exortasse, que chamasse a atenção. Não queria. Queria apenas um pregador. Alguém que chegasse, pregasse, fosse embora e só no próximo culto é que aparecia. Irmãos, existem muitos pastores relaxados e infiéis. E naquele dia do tribunal de Cristo, como as coisas não vão ser, não é? Como vimos então, irmãos, no tribunal de Cristo, o próprio Senhor Jesus entregará várias coroas aos cristãos que trabalharam com alegria, com amor, com dedicação, com fidelidade. Nós vimos todas essas coroas, nós vimos ali a coroa da vida, tem a ver com provações e perseguições e até morte. A coroa incorruptível, que será dada, portanto, a da alegria, que diz respeito ao evangelismo, missões, ganhar almas. A coroa da justiça, que tem a ver com realmente vivermos naquela esperança e naquela ansiedade pela volta do Senhor e nos preparando, não é, para aquele dia do nosso encontro. E por último, a coroa da glória, que será entregue a todos os obreiros cristãos que permanecerem fiéis em seu chamado, ministério e trabalhos para Deus. Nós sabemos que a salvação é de graça por meio da fé em Jesus, mas as recompensas celestiais são obtidas mediante muito trabalho e esforço pessoal. Ou seja, quem não fizer nada, nem quiser viver a vida cristã da maneira como o Senhor quer, e não quiser fazer nenhum esforço em prol dos outros e do povo de Deus, não pode esperar receber nenhuma recompensa no céu, nenhuma coroa no céu. Então, finalizando aqui, quando aquele dia chegar, você também ganhará uma coroa? Quando aquele dia chegar, você também ganhará uma coroa? Eu espero que sim. Então, se há alguma coisa que precisa ser revista, corrigida, arrumada na presença de Deus, deve fazer para que você não seja impedido de receber nenhuma coroa na presença do Senhor quando chegar lá naquele dia, no tribunal de Cristo, quando Ele fizer o exame total da sua vida, da sua fidelidade, do seu serviço, do nosso serviço, não é? E nós não tenhamos nenhum impedimento para recebermos as coroas que o Senhor quer nos dar e dará àqueles que permanecerem fiéis. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bondoso para conosco. Agradecemos a Deus por esse culto, por todos os irmãos presentes, que a cada instante realmente estejamos andando nos teus caminhos, cumprindo a tua vontade. Trabalha em nós, ó Deus. Oramos em nome de Cristo. Amém.